Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Daniela Rodrigues Silva, né? O Silva é um nome pouco comum, mas é um nome muito comum no Brasil, em Portugal, nos países que fala português. Eu acho até que em outros lugares também. E hoje a gente vai bater um bate-papo aqui, uma conversa, e ela vai nos trazer algumas explicações para matar nossa curiosidade, também para nos ensinar algumas coisas, né? A Dani, ela é uma advogada e ela é uma mãe de santo. Como é que essas duas coisas se casam? Olá, tudo bem, Ariel? Muito obrigada por me receber aqui para a gente se bate-papo, né? Esse lugar de fala aqui muito bonito pelo seu Obrigado. trabalho, parabéns. Essas coisas conversam muito porque as duas são questões sociais, né? A gente é humano, a gente tá aqui para viver em sociedade, o direito é super humano, de relações sociais, e a Umbanda também. Eu falo que a Umbanda, ela é para você frequentar um terreiro, você precisa entender que você entende um contexto ali, você vive um contexto de pequenas pessoas, socialmente até, não é só espiritual, é social, em que você vai ter aprendizados para levar para sua vida macro. E engraçada a sua pergunta porque quando eu estou advogando, e eu advogo muito em direito de família, eu normalmente vejo o quanto tem questões espirituais e emocionais. Eu falo, essa pessoa às vezes não precisava de um advogado, ele precisava de uma fé. Olha, independente. Só um atento, assim, você sabe que às vezes eu estou fazendo minha leitura, que eu jogo baralhos e tal, e às vezes eu já cheguei a falar para um cliente, você não precisa de um ajuda espiritual, você precisa de um advogado. Eu já cheguei a falar isso. Então as coisas permeiam muito, exatamente, né? Porque são realmente questões humanas. A vida humana, a gente está aqui na matéria para experienciar isso, a gente é espírito vivendo isso aqui, e a gente vai ter demandas de cunho de saúde, de cunho jurídico e mais o que seja, e aí na minha vida isso, acho que, eu nem sei te falar se teve um momento que isso se cruzou, eu acho que sempre existiu, né? Eu fui fazer faculdade de Direito, não era minha primeira opção de faculdade, talvez eu tivesse feito Psicologia, o que também tinha muito humano, mas era uma segunda opção que me competia, mas eu já buscava uma religiosidade desde sempre. A minha mãe, ela era ateia. Hoje ela até acredita em Deus, mas ela era ateia, assim, essas coisas não existem. E meu pai não frequentava nada, mas ele tinha vindo de um berço batista. Então eu me lembro de pequena ir pra igreja batista com a minha avó, e achava muito bonitinha aquelas músicas tocando e tal. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu fui atrás de uma busca religiosa, era minha. Então isso provavelmente sempre existiu. Então, você era uma menina madura aos 11? Era muito. Eu não tive muita infância nesse aspecto, não. Você teve que crescer rápido? Rápido. Eu nem sei se eu tive, acho que talvez do espírito mesmo. Ou talvez tenha tido, né? Você se considera um espírito jovem ou velho? Acho que eu sou um pouco velhinho. Entendi. Acho que sim. Eu não fiz ainda a sua numerologia, mas normalmente quando eu faço, eu consigo saber um pouco a idade espiritual da pessoa. Depois a gente pode fazer isso. Legal. E aí eu fui para a igreja evangélica, eu era da Assembleia de Deus, que, enfim, foi um choque para minha família, né? Principalmente para minha mãe. Eu fiquei alguns 2, 3 anos lá e eu era muito inquieta de querer perguntas, e aquela resposta do pastor que você ainda não está preparado para entender isso, aquilo me deixava um pouco sufocada. Então eu saí e fui permeando em muitos caminhos, assim. E aí entre o direito, aí eu conheci um pouco de kardecismo na época, tentei ser católica, não funcionou para mim, conheci um pouquinho de budismo, sempre olhei o hinduísmo com certo carinho, até que eu conheci já na faculdade, pela sogra da minha irmã, o kardecismo, né? Isso, sei lá, tô falando em 99, mais ou menos. Conheci mais profundamente. E ali aquilo foi incrível pra mim. Eu me encontrei mesmo. Eu falei, beleza, aqui é um lugar que eu posso fazer pergunta e que mesmo que eu não entenda, eu pergunto de novo, onde eles vão me explicar, porque realmente você tem essa troca, tanto no kardecismo, através de livros, ou alguém que te ajuda e depois que te orienta, né? E depois na Umbanda com a própria entidade, que te traz um conhecimento que é único ali, né? Então, eu nem sei te falar se o direito pra mim foi fora da espiritualidade, da Umbanda, e de repente isso se encontrou. Eu acho que sempre existiu, né? E por uma coincidência ou não, quando eu comecei a atender como passista, muitas pessoas que chegavam na frente dos meus guias tinham inúmeros problemas jurídicos, e isso foi até um aprendizado para eu entender, porque aí o guia não dava uma consulta jurídica, ele dava uma consulta emocional, espiritual, de colocar a pessoa no rumo da vida dela, né?
eu tava até ouvindo uma fala sua que você fala assim, quando a gente tá de encontro com nosso equilíbrio, nosso emocional, a vida flui. E isso foi o que eu sempre aprendi dos meus guias, sim, assim, né? E aí a vida da pessoa fluía, inclusive no processo judicial. E eu falava assim, nossa, o jurídico é só uma manifestação daquilo que já aconteceu no espiritual. E acho que é tudo isso na vida, na verdade. Acho que é um encontro de uma materialização daquilo que já aconteceu no espiritual. Tudo é energia. Sim. E quando você entende que a vida é uma energia, ainda muito jovem, eu acho que isso é um facilitador. Porque você pode até viver uma situação que você tem conflitos com a família, conflitos com a criação, conflitos com o mundo social, mas dentro de você, quando a fé por alguma simbologia, alguma religião, alguma filosofia chama a nossa atenção ainda muito jovem, aquilo de uma certa forma traz um caminho um pouco individual pra gente. Entende o que eu falo? Entendo, é uma verdade e também talvez um problema tenha sido pra mim, porque eu era uma adolescente que queria em todos os momentos, como qualquer adolescente, fazer parte, ser integrada num contexto, ser aceita num contexto, então eu permeei em tudo, eu fui tudo que você pode imaginar, eu gostei do movimento de pagode, de rock, eu meio que não funcionava em lugar nenhum, eu era de todos e não era de nenhum. Depois eu fui entender que isso era um reflexo até do meu eu, o que é na minha espiritualidade, porque eu sou um bandista, tenho um terreiro, mas eu acredito em todas as filosofias, porque eu acho que tudo é uma coisa só, então eu fui entendendo que tudo é divino. O que me fazia era muito difícil pra mim na adolescência, porque é como se eu, adolescente humana, não pertencesse a lugar nenhum, então você era eu era um pouco o peixe fora d'água, eu era diferente. Mas assim, isso nunca me pesou, não me pesou depois de anos, talvez naquele momento tivesse pesado um pouquinho. Eu queria ser um pouco mais normal, sabe? Mas é uma verdade, hoje eu olho como rico, porque eu pego todas essas experiências e consigo, por exemplo, estar num terreiro onde as pessoas chegam das mais diversas culturas, existências e vivências e tudo mais, eu falo, nossa, isso eu consigo entender porque eu já vivenciei algo parecido. Me fez melhor enquanto humano até. A minha mãe, ela era católica, mas ela era espiritualista o tempo todo, ela foi uma benzedeira também. E ela gostava de centros e tal. Quando a gente era criança, a gente ia num centro artesanal também. Eu digo artesanal porque era um centro feito na casa, não tinha um barracão, era aquela coisa bem família mesmo, né? E tinha a avó Maria Joana, né? E a avó Maria Joana, eu ia lá para saber se eu ia passar de ano, essas coisas de criança. E um dia ela apareceu na janela para mim. A minha mãe ou minha vizinha pediram para ver se a gente estava bem, e eu e uma pessoa vimos. Ali foi a primeira experiência assim forte que eu tive de olhar. Eu olhei uma senhora bem velhinha, depois quando minha mãe chegou em casa eu contei. E nesse mesmo centro, de sexta-feira, tinha uma gira, às vezes uma vez por mês, eu acho que de esquerda, e tinha uma pomba gira que ela tinha sido advogada, e ela dava consultas. As pessoas iam lá se consultar sobre direito com ela. E diz que ela acertava muito, assim. É incrível, a sabedoria da espiritualidade é incrível. Né? Então eu fico pensando, e aí que eu fui entender o que é uma falange, uma série de coisas assim. Que faculdade que você fez de direito? Que especialidade você se tornou? Eu sou especialista em processo civil e eu sou mestre em função social do direito. Eu atuo na área de família, principalmente, direito civil, leciono processo civil e direito civil. É minha área, sempre fui dessa E você área. Adora? Gosto, adoro. Direito de família acho a coisa mais linda que existe. E o centro, quando você resolveu, que você falou, agora eu vou começar o meu centro? Então, eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda, enfim, tinha frequentado um tempo antes, mas em 2002 ou 2001, talvez, eu começo a frequentar um centro onde eu fiquei bastante tempo nesse terreiro. Eu acho que eu devo ter ficado lá uns 18, 16 anos, por aí, fiquei bastante tempo lá. E, enfim, ali eu fui aprendendo, coroei, tive diversas experiências, aprendi um monte de coisa, e cada um tem um caminho, né? Então chega um momento em que eu não batia mais com a energia do que estava acontecendo ali. Questões materiais, questões de administração, dinheiro, e às vezes, muitas vezes o terreiro se perde por um tamanho. Eu tô falando de um terreiro que em algum momento teve 500 pessoas,
como médiums, né? Então eu não me sentia mais cuidada, eu talvez tivesse um julgamento de quem não estava num ponto de evolução e de compreensão que pudesse entender um certo vazio todo. Em relação a isso. E sentia um vazio e até uma certa aversão. Então, em algum momento eu falei assim, tá uma coisa errada, porque eu não sei cuidar de mim. Só um parênteses, quando você frequenta um centro que tem muitos filhos da casa, que tem 500 pessoas, e que num determinado momento você sente um vazio, você sente que não está sendo mais cuidada, isso traz tristeza? Muito. E como é que você lidou com essa tristeza? Com muita rebeldia, na verdade, porque eu fui uma pessoa, acho que um pouco silenciada na infância, e a Umbanda me ensinou a falar. Através dos guias eu aprendi a me expressar. E aí quando eu aprendi, foi como soltar um leão, sabe? Então eu expressava demais. Então tenho certeza que eu devo ter sido grosseira com muitas pessoas. Mas era a minha maneira de falar assim, escuta, alguém me ajuda, porque tá errado. Então eu bati de frente com todo mundo que você pode imaginar de uma questão hierárquica, mas sempre com muito respeito, na verdade. Eu era um inconformismo meu. Mas hoje eu olho de uma outra maneira, assim, eu consigo ter uma visão um pouco maior. Eu acho que eu precisava estar naquele momento para eu me rebelar contra uma coisa que era minha, né? Na verdade, eu não queria mais entrar numa caixa que não me cabia. Era um processo que eu fui entender, meu. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de fechar ciclos. Eu tendo a não conseguir fechar ciclos. Então, talvez minha rebeldia, hoje olhando pra trás com mais maturidade, é que eu não conseguia fechar o ciclo de algo que foi muito especial pra mim. Não porque as pessoas estivessem erradas, elas estavam vivendo a vida delas, na verdade delas, mas eu não ressoava mais com aquilo. Porque eu tinha que fazer uma busca diferente. Mas naquele momento, pra mim, foi uma rebeldia muito grande, um vazio de brigar e... Se arrepende? Não, nenhum momento. Você acha que foi necessário às vezes, eu não digo brigar, mas defender uma outra causa? Era um grito de desespero, né? Mesmo. E hoje eu consigo olhar, por exemplo, meu filho de 2 anos num grito de desespero, embora eu não tivesse 2 anos, mas entender e falar, putz, ele tá querendo comunicar alguma coisa que eu não consigo entender, então eu preciso parar pra ouvir. E eu faço o mesmo movimento, tento fazer o mesmo movimento no terreiro. Então, assim, tem um filho de santo que tem uma certa dificuldade, eu não tô conseguindo chegar pra conversar, tá acontecendo alguma coisa que ele não consegue verbalizar, ok, então vamos olhar pra isso. Então não me arrependo com o quanto foi muito bom para mim, aprendizado. Várias pessoas saíram daquele terreiro, ele saiu de um terreiro de 500 pessoas para menos de 100, então era um movimento que aí, trazendo um parênteses assim na conversa, muito se perde às vezes pelo ego. O pai, a mãe de santo, às vezes se perde pelo ego, tá? Eu tenho um terreiro enorme, a internet bombando, funcionando, então de repente isso também me gera dinheiro, então você não é mais importante, porque sai um, entra 2 pela porta. E aí as pessoas se tornaram números, não se tornaram mais pessoas. Né? Então, isso fez com que eu saísse. Depois, com o intuito de, eu quero aprender a me cuidar, quero cuidar dos meus guias, né? Como se o guia precisasse ser cuidado por mim, mas era o meu pensamento. E aí foi quando eu fui estudar e entender, na verdade, que a gente que tem que cuidar da gente mesmo, né? Então tem um caminho, primeiro que eu precisava daquela orientação, e às vezes quando você tem um líder religioso que é muito centralizador, e hoje eu vejo diversas pessoas saíram daqueles terreiros e abriram-se diversos terreiros. Então ali, na verdade, era um número enorme de pessoas com muitas casas de luz que podiam ser abertas e que por algum motivo X, que não importa, não conseguiam. Então cada um fez um movimento de rebeldia e vários pontos de luz saíram disso. Então eu acho tão rico isso. Você sabe, eu não sou vamos dizer assim, um conhecedor de tudo. Mas o que eu conheço e o que eu me permito olhar, eu sinto muito assim que às vezes as entidades que abaixam nos centros, que vêm, elas precisam receber muito cuidado. Porque toda vez que elas fizerem um bem, elas vão ganhar uma luz. E quando alguns lugares permitem que se faça coisas não tão boas, eu acho que elas perdem uma luz. Eu lembro quando eu era criança, se falava muito sobre isso. Depois eu vi isso se perder. Né? Como é que o seu centro trabalha com isso hoje? Como é que ele protege a entidade? Não estou falando do frequentador. Entendo. Eu acho que nesse trabalho é muito moral, assim. O meu centro, os meus guias é um terreiro de baiano, na força de Ansan também. Então ele é um terreiro que vai trabalhar muito a verdade. Né? Baiana é aquela entidade que vem, ela é acolhedora, mas ela é firme, ela não te dá meia palavra. Então o que é certo, o que é errado. Então, assim, não vejo ninguém querendo andar torto, mas quando chega alguém nesse sentido, o baiano corta, a baiana corta e não dá muito caminho. Por quê? O que eu aprendi na minha vivência é que é verdade, as entidades muitas vezes
perdem luz ou caem, e é por amor a nós. Por um compromisso, por um vínculo, porque a gente cai e eles acabam indo ajudar, mas eles também têm o livre-arbítrio deles, eles fazem por amor. Né? Então, eu acho que um terreiro que trabalha na luz, que não aceita o pedidinho de um trabalho de amarrar alguém, mas aí eu acho que vem do líder, né? Eu sou humana, não sou infalível, mas eu todos os dias peço, por favor, se eu não estiver trabalhando na luz, você me escancara, porque eu não quero isso, entendeu? Isso não é pra mim, não quero me perder. Então acho que vem muito do dirigente e das pessoas bases que você tem. Hoje eu tenho um terreiro com 7 pessoas, então é um terreiro muito pequeno, muito orgânico, então a gente pode conversar e trazer muita moralidade. E eu acho que a gente mantém a moralidade quando a gente estuda. E aí eu acho que o kardecismo é uma boa lição, porque o Kardec traz muita desse ensinamento moral, explica pra gente muito sobre mediunidade, sobre a sua faixa vibratória, então eu acho que esse é o caminho que a gente busca lá dentro do terreiro. Existe um centro em Santana que chama Manuel Bento. Conheço. É muito, muito, muito positivo, né? E eu já indiquei muita gente, assim. E todas as pessoas que vão me agradecem sempre por eu ter indicado aquele lugar para eles e tal. Porque da mesma forma que você entendeu que seu caminho era a Umbanda, e a Umbanda é uma religião brasileira, não como as pessoas pensam, que é uma religião afro-brasileira, não. A Umbanda foi criada no Brasil, a Umbanda é brasileira, e na África não existe Umbanda. Não, ela tem influência afro. Ela tem influência, sim, ela é afro-brasileira. Sim. Mas ela foi criada aqui. E eu também indico para as pessoas, porque tem pessoas que não podem trabalhar na Umbanda, porque se elas não tiverem equilíbrio para discernir entre o bem e o mal que se pode ser feito, elas se perdem no processo. Já o kardecismo, ele trabalha uma outra linha. Veja, eu não estou falando mal da Umbanda, eu só estou falando que, como você falou, depende de quem dirige, depende de quem conduz, e depende de como é colocado. Se você tem uma escola, e você é dono de uma escola, você quer que os professores sejam respeitados e os alunos idem. Então, se um aluno desrespeita um professor, aquilo tem que ser resolvido. Se um professor desrespeita um aluno, aquilo tem... E o centro não é diferente. Não. É uma comunidade. Não é diferente. Então, por que existe a entidade, o consulente que está conversando com a entidade e uma pessoa tomando conta da entidade? Para que ela possa trabalhar de uma forma ordenada, ou eu estou enganado? Não. O que eu penso, a minha visão de como gerir o terreiro, né? Enfim, eu não estou gerindo nada, na verdade quem faz é a espiritualidade. Sim. Então, que nem a sua pergunta, eu oriento, vamos estudar, vamos ler. O meu terreiro ele tem uma vertente do povo do Oriente muito grande, que é uma linha da Umbanda, até dentro da sua fala a verdade. A Umbanda, ela é uma religião que nasce no Brasil, com uma grande influência afro, mas também com influência de um monte de coisa. Mais pra frente você vai ter influência do próprio povo do Oriente, o catolicismo e tudo mais. Sim, ela foi migrando para muitos caminhos. E eu acho bonito da Umbanda isso, que ela é justamente essa união de um monte de coisas, essa confluência. E ela pode ser muito branda. Sim, muito. Sabe? Muito branda. Para mim que sou vegetariano, o brando é muito importante. Sim, entende? Sim, e assim, a gente tem os livros do Kardec que trazem coisas incríveis, né, enfim, do Kardec não só, né, toda a literatura espírita aí, tem muitos autores excelentes. A gente tem muitos livros bons também que falam de Umbanda, né, o Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, que é um dos muito conhecidos, né, muito bom. Tem o Guardião Sete Caveiras, que é muito legal também, do Paulo Dogeira, é um excelente livro, e a gente tem um monte de literatura. Como eu tenho essa vivência no povo do Oriente, eu também sou acupunturista. Hoje eu trabalho com acupuntura também. Então eu fui buscar um pouco na medicina chinesa, o que o taoísmo traz, e eu falo, nossa, todas essas coisas se conversam. Perfeito. Então eu entendi que a espiritualidade é uma coisa única, que de acordo com a época, a cultura, o tempo, tem um nome diferente. Então, o que eu tento trazer para cá? Muito do você se autoconhecer. Como a gente tem uma forte influência do Oriente, e eu percebo que as entidades do terreiro trabalham muito assim, é o lance de você olhar para si mesmo. Então, de você entender que a resposta está em você. Então, como você falou, é uma comunidade, então você tem regras dentro da comunidade que precisam ser seguidas, mas para mim o que eu vejo de um diferencial é o respeito às pessoas. Porque eu acho que, talvez, quando você consiga ser você mesmo,
dentro da sua verdade, e você tem uma espiritualidade de luz ali que te acompanha, a espiritualidade te conduz de alguma forma. Perfeito. Isso é uma verdade. Isso então, é uma verdade. assim, as pessoas vão no terreiro às vezes preocupadas, quando que eu vou incorporar meu guia? Não, quando você consegue incorporar os valores da luz, do orixá que tá aqui te dando uma bênção, do guia que tá aqui, independente do que você incorpora como entidade, não é só manifestação física. Ela existe, ela é importante, ela tem um porquê, ela trabalha o seu inconsciente, no seu processo anímico, então ela desperta algo em você, mas tudo no final das contas é para você ter um autoconhecimento. Aí alguém outro dia falou assim pra mim, eu preciso da religião? Não. Se você fizer esse caminho através da terapia, tá tudo bem, Perfeito. porque é um autoconhecimento. Se você tem alguém como você, o Ariel, que é um terapeuta que trabalha com o baralho, e daí você despertar, tá ok. Pra mim, a Umbanda é o lance do convívio social, o lance daquela troca da energia, do despertar em si. E aí você ter numa sociedade, numa pequena comunidade, algumas regras, e elas precisam ser respeitadas, faz com que você também respeite regras sociais com um pouco mais de atenção e de leveza, né? Mas de modo algum, um terreiro, ele serve para fazer o mal. Isso não é não é Umbanda. E você consegue passear por esse mundo e olhar todas as nuances e refletir, e isso é muito importante. Eu acho bacana a sua forma de olhar para todos os lados, olhar para todos os ângulos. Até que ponto, Dani, o preconceito chega até você? Hoje em dia ele não chega. Não te alcança? Não me alcança, hoje não me alcança. Se eu falar que isso é uma verdade hoje, eu vou estar mentindo. Mas já aconteceu, dentro da minha família mesmo. Ah, que você é macumbeira, não chega perto dela, você fez um trabalho pra acontecer isso comigo. Eu já ouvi até da minha própria mãe. Aconteceu isso porque você fez um trabalho pra mim, então você tá me desejando mal, e enfim. Mas eu não sei, acho que isso não me atinge mais. Porque eu entendo que cada um tá num lugar que tem que estar. Em algum momento, a igreja evangélica foi muito importante pra mim, com todas as regras em que você não podia nem se depilar, ou assistir TV, ou fazer qualquer outra coisa. E não é uma crítica. Eu entendo que aquilo foi importante pra mim naquele momento. E entendo que é importante pra quem tá lá, porque é um nível de consciência e de necessidade, e tá tudo bem, não me acho melhor por isso, ou por não estar mais lá. Mas eu acho que é um nível de compreensão e de uma necessidade. Perfeito. Eu hoje não teria regras no meu terreiro, eu não conseguiria respeitar as próprias regras se eu não tivesse feito participado de uma religião ou de um centro um pouco mais rígido. Entendi. Você acha que o preconceito não chega mais até você porque você mudou ou porque o mundo mudou? Não, porque eu mudei, o preconceito existe. Ele é horrível, ele tá cada vez mais crescente. Então você aprendeu uma forma de se blindar um pouco. Não é nem questão de me blindar. Eu levanto a bandeira, defendo a religião. Mas eu acho que foram coisas que mudou em mim. Quando eu digo blindar, eu digo assim, não escutar uma pessoa que não está interessada realmente em entender o teu propósito ou o propósito da filosofia que você pratica. Eu acho que pra mim, vou dizer como eu construí isso. Primeiro, eu nunca tive vergonha de dizer que eu era bandista. Então Perfeito. Eu acho que daqui foi Você acha que há vergonha nas pessoas? As pessoas às vezes têm preconceito em si. Então não, eu já nunca tive esse problema. Tenho dentro do terreiro pessoas, às vezes, que não uso isso aqui no meu trabalho, não porque o trabalho não permite, mas porque eu não quero. Já tive pessoas no terreiro assim. Então ok, respeito o tipo da pessoa, tento argumentar, olha, mas é sua religião, isso é verdade, mas é o tempo dela. Perfeito. Mas às vezes as pessoas elas não respeitam o que elas mesmas querem fazer, porque elas têm preconceito e de qualquer ordem, e eu acho que quando você permeia o preconceito em você, ele chega até você mais facilmente. É esse que eu acho que é uma blindagem. Então primeiro, eu nunca me neguei minha religião. Eu dou aula numa faculdade, tem um monte de pessoas de outra religião, eu uso a minha guia e tá tudo bem pra mim. Isso é uma verdade minha. Não significa que quem sofre preconceito não esconda a sua religião, não é uma verdade, né? Mas eu acho que acho que a postura entra um pouco, e acho muito infeliz todo o preconceito que existe em torno da religião. Hoje, recentemente, acho que semana passada, ou de qualquer coisa. Semana passada teve um terreiro do Candomblé que foi invadido, não me lembro em que estado aí, no meio de um ritual, e aquilo coisa horrorosa. Infelizmente a gente tá numa sociedade que tem os preconceitos. E eu digo isso porque assim, a gente sabe que tem pais e mães de santo que às vezes são assassinados por outros pensadores, né, outros tipos de religião. Mas de uma certa forma, quando você acha então que é possível hoje viver com a Umbanda e se colocar um bandista e ter orgulho disso,
e conseguir não se machucar com um olhar negativo do outro? Eu não me machuco. Eu não sei se é possível para todo mundo. Eu Mas você não se machuca pelo amor que você tem, eu tenho sua crença. Eu tenho uma certeza da minha fé, assim. Isso é uma coisa que eu faz toda a diferença. Faz toda a diferença para mim. Para mim é minha blindagem. Entendo. Não num sentido de eu preciso me blindar, não, é porque é uma verdade para mim. Ou porque você também encontrou uma explicação para sua existência. Sim. Porque isso acalma a alma, acalma. né? Quando eu entendi que Deus é único, não importa como você dá o nome para ele, e ele se faz manifestar através de mim e de você, e então eu sou Deus, você também, eu entendo que é só uma maneira diferente de ver Perfeito. a vida. Então assim, eu sempre falo até pros alunos, né, a classificação, você vai dizer que essa caneca é X, eu vou dizer que é Y, porque são pontos de vista. Eu acho que de alguma forma eu sempre tive isso na minha cabeça. E eu tinha muita confusão na minha cabeça, porque era uma agitação dentro da minha mente que eu não conseguia organizar o que eu escutava. Era uma coisa muito agitada. Até que eu fui mergulhar no hinduísmo. E a filosofia hinduísta, né, filosofia do yoga, me trouxe essa explicação. Então, cada aula que eu assistia, cada livro que eu lia, eu falava assim, nossa, mas eu sempre soube disso, e alguém conseguiu escrever para organizar minhas ideias. Então, nesse momento, me trouxe essa serenidade que você me falou assim, ó. E quando você traz isso na alma, óbvio que você passou por aprendizados, você passou por alguns terreiros, você foi aprendendo, mas uma parte disso já veio na tua alma. Sim. Né? Porque a identificação com uma filosofia de vida talvez seja uma coisa que venha da alma, né? Sim, eu acho que a gente vem com tudo marcadinho. Porque você foi numa igreja evangélica, você foi em outros lugares, você podia ter se apaixonado ali, né? Eu acho que a gente vai despertando. Eu fui muito apaixonada pela igreja evangélica, pelos anos que eu estive lá, e eu sou muito grata. Não existe povo mais de fé do que eles, assim, pra minha experiência. Você diz os batistas, né? Não, eu era da Assembleia de Deus. É uma fé incrível, assim. Ninguém consegue abalar eles, eu acho lindo. Não vejo isso na Umbanda, pessoas com tanta fé. Porque se eu conseguir comprar meu carro, o Exu me ajudou. Entendi. Mas se eu não conseguir pagar minha prestação, Deus não é meu amigo mais. Isso é muito comum nas religiões que te permite ser um pouco mais leve, porque a Umbanda traz essa coisa de mas também é um pensamento de pessoas que não buscam fé, que busca o materialismo, ou busca a espiritualidade ou a religião como uma forma de captar um bem-estar financeiro, o que não é uma verdade. Não é uma verdade. Né? Mas infelizmente é o que eu vejo muito recentemente. A Umbanda cresceu muito, e talvez ela tenha crescido sem essa base orgânica. A Umbanda voltou a crescer, eu acho. Porque assim, teve um momento que ela estava desaparecendo totalmente. E agora, até por isso eu quis muito conversar com você, e até porque eu sei que você faz um trabalho bem bacana, assim, para entender, porque nos anos 70, quando eu era criança, tinha muito centro de Umbanda. Hoje, isso acontece no Rio Grande do Sul. Tem muito centro no Rio Grande do Sul. É o país o estado mais umbandista do Brasil, hoje é o Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça. Você encontra uma casa de Umbanda assim em cada esquina. Tá? Coisa que em São Paulo isso era muito comum. Aí devido a, eu acho que a falta de gestão, eu não sei se eu posso dizer assim, eu acho que se perdeu muito. Depois veio o crescimento de outras filosofias, de outras coisas, também deu uma abalada. Mas agora, o que eu percebo, eu já tenho ouvido falar de bons centros, de bons lugares e de pessoas que, como você, tomou uma iniciativa, tornou-se mãe de santo e começou a fazer uma coisa menor e mais humanista, até talvez pela experiência que você passou de estar num centro muito grande e não se sentir tão acolhida quanto deveria. Foi, é uma verdade. Né? Então, é impressão minha ou os centros estão começando a surgir em muitos lugares? Do que eu vejo, da minha visão, tem muitos terreiros que estão surgindo de pessoas que estavam lá no centro há anos e vão abrir um pontinho de luz a mais, assim, acho que é verdade esse movimento. Eu acho que tem muitas coisas, tem uma crescente de outras religiões, tem um boom de preconceito que ele sempre existiu, mas de repente com o advento de internet, um monte de coisa, muitos pais de santos e estudiosos da Umbanda que vão para a internet falar um pouco, geram um pouco de abertura daquilo que era um pouco escondido, então o preconceito acaba que fica um pouquinho maior. E aí surgem outras religiões e acabam dominando o caminho. Aí você começa a ter as pessoas que, então, todo mundo agora pode abrir seu terreiro. Então todo mundo começou a abrir terreiro, mesmo que sem ter, não vou dizer que é uma vocação, mas aquele direcionamento, aquela intenção, né? E eu acho que sim, agora vem um resgate. Talvez a internet tenha, especialmente a pandemia, tenha trazido esse movimento de mudar um pouco essa
essa visão. O que eu acho, e é o que você falou da fé, que por esse crescimento e essa expansão até que a internet trouxe, todo mundo falando um pouco mais de espiritualidade, e a Umbanda ela acaba sendo menos rígida, porque cada terreiro tem sua regra. Diferente da igreja católica, em que qualquer lugar que você for é a mesma missa, ou enfim, tem toda uma liturgia. A igreja, o Umbanda não tem. Ela é mais aberta. Ela é mais aberta. Ela é muito orgânica, de modo geral, né? Então você tem cada terreiro que vai ter um jeito de trabalhar. Até tentou se unificar, mas não funciona, porque cada dirigente tem a sua espiritualidade, a sua ancestralidade e aquela verdade. Então, quando isso se abre, acaba abrindo assim, então tá, cabe pra todo mundo aqui, tem lugar pra todo mundo, e tem, porque a Umbanda é pra isso. Então, a pessoa pode até querer o carro, e tá tudo bem ela perseguir algo material, mas tem que ter uma questão de o terreiro não serve só pra isso. O terreiro serve principalmente para você ter um autoconhecimento. Porque quando uma pessoa adoece, quando ela não tem equilíbrio, né? Quando uma mãe vem procurar qualquer caminho espiritual, pode ser uma igreja judia, não importa. Não importa. Porque o filho está desequilibrado, você vê o desespero daquela criatura e você sabe o quanto ela precisa daquilo. É verdade. Né? Agora, entrando num outro assunto, como é que você vê as pessoas que buscam a fé e as pessoas que criam dependência? Então, esse lance da dependência é complicado. Porque eu já fui a dependente do terreiro, tá? Então, assim, eu sei, pra mim também foi num momento em que era importante, eu esperava, eu anotava que eu queria conversar com o guia no sábado, se deixasse eu ficava lá 1 hora conversando com a entidade. Então, aquilo era minha sessão de terapia, né? Eu tive uma felicidade de estar com pessoas muito bem incorporadas, em que eu fui recebendo da própria entidade essa necessidade de, olha, agora a vida é por você. E o próprio terreiro, esse terreiro também trazia isso de muito bom. Tinha determinado momento no seu desenvolvimento em que, não, você não toma mais passe. Né, se você realmente precisar, você vai fazer o seu desenvolvimento. Se você precisar, depois você conversa. Teve o lado positivo disso, porque você acaba olhando mais para a sua espiritualidade e não ser dependente. Eu acho que isso muito vai do ritmo do terreiro. E quando você devolve para a pessoa a necessidade da responsabilidade para a sua própria vida, você acaba despertando isso. Porque não é um trabalho da Daniela, ou do João, do Pedro, da Maria. Ele é um trabalho da espiritualidade. Sim. Né? Longe de mim querer fazer alguma coisa. Então, você se coloca a serviço e você fala que a pessoa consiga ter seu direcionamento. Então, assim, dentro do terreiro que eu estou agora, né, frequento uma outra casa, que é da minha mãe de santo, que é lá no Mirim. Então, assim, a gente tem um trabalho muito liberto, a gente trabalha muito e de falar assim, olha, você é responsável pela sua vida, e o que é seu nisso? Mas eu também acho que esse é um caminho que não tem como não acontecer na Umbanda se você realmente tem um trabalho de verdade de Umbanda. Porque a espiritualidade não quer que você seja dependente do terreiro. Exatamente. A espiritualidade quer que você olhe pra você e fale assim, ok, o que é o meu eu divino? O que eu posso fazer com a minha força? Porque quando eu consigo olhar, a gente chama de Ori, né? Quando eu entro no meu Ori, que eu desperto meu Ori, a minha centelha divina, a minha mônada, como eu quiser chamar, e eu olho pra mim e falo, ok, eu sou responsável pelo todo, eu não fico mais dependente. Eu posso precisar do colo do preto velho, e aquilo me faz bem. É o acalanto que eu preciso porque eu sou humana. Né? Tem momento que vai apertar o coração lá e eu vou chorar no colo do preto velho, e tá tudo bem. Mas depois eu volto, ok, o que disse é meu. Então, eu entendi com os anos que a espiritualidade não é dentro do terreiro. Aquilo ali é um pequeno treinamento para você levar aquilo para fora. Então é um ato constante de você estar se olhando. O que eu tô fazendo agora? Será que eu tô falando legal? Será que eu tô fazendo legal? Ok, vi meu dia hoje, que eu podia ter sido diferente com meu filho. O que eu fiz pra minha cachorra? Ela chegou super boazinha e eu não dei um carinho nela. Será que eu fui legal? Então, assim, parece besteira, mas são sutilezas, são coisas que faz você olhando. Então, eu entendo. Eu tento ver a vida dessa outra maneira. Assim. E também se sentir útil para a existência, né? Que eu acho que é fundamental. O próprio Luiz Gasparetto, ele tinha um preto velho, que ele apresentava um programa do rádio, e era o preto velho que falava, né? Não sei se você chegou a ver. É bom você dia buscar o preto velho dele. Não me recordo o nome agora do preto velho, mas tem até livros, eu até tinha li. Vale muito a pena você beber nessa fonte, quem estiver nos ouvindo também,
a gente precisa reverenciar um pouco. O Gasparetto, ele tinha uma linguagem diferenciada de trabalhar, e pessoas como ele, é uma pena que tenham ido tão cedo, né? Ele partiu com aquela doença de câncer e tal, mas foi um cara que fez um trabalho muito interessante. Ele dava umas broncas interessantes, de uma forma interessante. A mãe dele foi muito importante também, que escreveu livros maravilhosos, né? Laços Eternos. Então, é muito importante, assim. E ela faleceu recentemente. É mesmo? Ela faleceu recentemente, e o Gasparetto foi um pouco antes. Então, eu acho até que a partida dele, logo em seguida, ela foi, porque eles fizeram um trabalho muito bonito, e ainda tem o irmão, que também faz um trabalho legal, mas o Gasparetto, ele trouxe o preto velho lindamente. E eu lembro, às vezes eu assisti o programa de rádio, e era muito legal a maneira como ele trazia a espiritualidade, e ali ele não chamava de candomblé, de umbanda, ele chamava de espiritualidade, né? Então, de onde vem essa necessidade de nomear tudo, né? A gente exatamente, tem que colocar, no rótulo. Exatamente. A gente fala de nomes e tal, que é para as pessoas poderem entender. Sim, é importante. Né? Mas quando eu entendi a Umbanda, eu falei, meu Deus, a Umbanda é uma dança, é uma expressão corporal para mim. Dentro dos filhos do santo que eu tenho na minha casa, dentre eles meu filho de 2 anos, que já carrega uma espiritualidade muito grande, ele é incrível. As coisas que ele é uma criança de 2 anos que conversa com uma de 4, então ele é incrível na inteligência dele. Eu tenho um filho de santo que é totalmente voltado do Oriente, totalmente. Eu tenho uma moça que toca atabaque lindamente, e que ela tem um dom artístico. A espiritualidade dela é manifestada, ela incorpora tudo, mas a manifestação dela é através da mão. Você fala assim pra ela, ela trabalha hoje com artigos xadrez e artigos por orixá, né? Ferramentas. E a hora que você fala assim, eu quero uma tiara pra minha Iemanjá, você não precisa mostrar, ela tem a visão. Você não precisa falar como você quer. O orixá mostra pra ela. E aquilo, mas pra quê? É pra vaidade do médium? Não, aquilo é pra materializar aquilo que tá acontecendo no entorno do campo espiritual. Então você tem uma pessoa ali que tá ligada super na arte, que tem muito a ver com o povo indígena, que fazia as coisas com a mão, né? Aí eu tenho a mãe pequena da casa, que é uma pessoa extremamente, ela é o general. Ela é o Ogum perfeito. E ela é o amor como Oxum. Ela é o Oxum encarnado, assim. Você olha pra ela olha pras pessoas com aquele amor, e ela que acolhe o todos com respeito. Então você vai vendo que cada então um tá ligado lá muito com o povo indígena. Tem uma outra que é uma perfeita criança, né, que você vê assim todo o amor, a doçura dela, naquela coisa inocente da criança, e é fofíssima. Então você vai tendo cada pessoa e você fala assim, tudo cabe aqui. Cada um pode expressar a sua verdade através do seu orixá, da sua entidade, e tudo cabe aqui. E a gente consegue conviver tudo muito junto. É por isso que eu, sim, sou umbandista, porque eu nomeio algo, meu terreiro tem mais cara de umbanda, mas ali cabe todo mundo. E Umbanda é uma coisa bonita. Existe o disco do Gilberto Gil, Umbanda 1, não sei se você já... Sim. Ali e a música realce, né? Quem escuta a música realce, realce nada mais é do que um trabalho espiritual que uma pessoa está fazendo. É verdade. Né? Então, se você olhar, é como se alguém estivesse se preparando para fazer uma entrega. É verdade. E é bonito aquilo, da forma... E ele fez as pessoas dançarem sobre isso. É verdade. Né? E você falando dessa coisa do terreiro pequeno, me faz... pensar um pouco nisso, né? Como era no tempo antigo, em que você tinha a benzedeira lá, que cuidava das crianças, e que ela não precisava de muita coisa. Não, e era delicioso conversar com essas pessoas, porque tem uma coisa chamada fé. A fé que move a pessoa a ser um instrumento do divino não tem preço. É verdade. É impagável. Assim, é impagável. Por quê? Porque você recebe uma luz. Quantas e quantas vezes, em momentos, em horinhas de tristeza, de agonia, porque você teve uma perda aqui, um aborrecimento ali, e você conversava com uma pessoa, com um benzedor, com uma benzedeira, e você saía com a alma leve. Quantas e quantas vezes você ia para um terreiro e conversava com um caboclo, com um cigano, com alguém, e saía ou ia tomar um passe no kardecismo, ou às vezes até entrava numa igreja vazia e fazia sua oração. Quantas e quantas vezes? Então, essa fé que o brasileiro tem é um pouco diferente do mundo. Né? Por isso que nós somos pessoas com uma capacidade
Quantas religiões você passou? Só o momento que você teve aqui, você passou por algumas. E você foi buscar. E você ainda flerta com a Ásia, com a Índia, com a medicina chinesa, com a acupuntura. Então, nós brasileiros estamos muito abertos. Quando você sai para o mundo aí, eles são mais fechados na cultura dele. Por isso que talvez a gente tenha essa capacidade, e vem gente do mundo inteiro buscar alguma coisa aqui no sentido de cura. Já percebeu isso? E meu marido é francês. Então. Ele tá aqui há 8 anos e a gente tá junto há quase 4 anos. Enfim, conheço o país dele. E primeiro que você não tem, por toda a questão da história e tudo mais, a Igreja Católica, você não tem essa manifestação de fé, não se fala sobre religião numa mesa, é quase que impossível, né? E é o que ele fala assim, é incrível como vocês conseguem permear várias religiões e todos ocuparem a praça pública com respeito. Ele fala, isso não existe. Então ele é um francês que toca tabaco dentro de um terreiro de Umbanda, entendeu? E é muito legal, porque é totalmente contraditório os mundos, né? Então quando os pais dele vieram pra cá e foram no terreiro, tudo pra eles é muito folclórico, assim, uma coisa que meio sem sentido. E acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido, o Brasil, né? Ele é muito privilegiado. E ouvindo você falar, eu penso assim que, na verdade, eu acho que tudo vai muito do acolhimento. Você tá falando e eu tô ouvindo aqui, que bonito, porque a bezendeira que eu via, o caboclo que fala uma coisa, o preto velho. O bonito da Umbanda é você ver isso, é isso que acho que me agrada. Então você vai numa gira de preto velho, você tem um cheiro da defumação que mexe. Aqui tô falando de aromaterapia. Olha a sabedoria da Umbanda. Aí você sente o cheiro do café que te remete àquela coisa da infância, da sua avó. E aí você prepara-se todo um ambiente para você chegar com o preto velho e ele falar assim: filha, você consegue olhar com mais amor? Vamos dar um abraço no papai? E a aromaterapia é uma coisa muito importante. Assim, uma época da minha vida, eu pegava um ônibus e ele passava por Santana. E na rua Paulo Gonçalves, em Santana, por volta das 5, 6 da tarde, tem alguém que tem uma plantação de angélica. Que delícia. Tá? E o perfume ele exala nesse horário. Então eu passava lá, eu estava viciado nesse cheiro. Tempos depois, eu fui estudar florais, eu fui fazer cursos de florais, e nos florais da Califórnia existe um floral chamado Angélica que cura o anjo da guarda maltratado. Que legal, que lindo. Né? E toda vez que a pessoa está muito maltratada, eu preparo uma receita floral e coloco Angélica, que é para cuidar do anjo da guarda dela ou do padrinho espiritual, vamos dizer assim. Tá? E esse cheiro, ele nada mais era do que uma grande aromaterapia. Né? Então essa sensação está em todo lugar. Então quando a Umbanda, ela já está associada com o cheiro das ervas. A igreja, ela tem a sua própria defumação. Né? A religiosidade, as religiões, elas trazem esse permear, né? As orientais, os incensos, também. Né? E tal. E você, o que te faz ser feliz enquanto mãe de santo? Quando eu entro no terreiro, seja para dirigir uma gira ou quando eu vou lá, parece que realmente ali eu tô integrada. O que mais me dá prazer, recentemente a gente fez as obrigações, foi super assim, cansativo e exaustivo fisicamente, tenso, se organizar tudo, que é um momento que você tá mexendo na cabeça do filho, então você tem que ter muito equilíbrio, porque é bonito falar tudo isso, mas eu também sou humano, que pago conta, que tem todos os problemas, então é você tentar sair desse mundo, entrar naquele momento de meditação, porque o ritual é uma meditação, e falar, ok, aqui eu tô ao serviço da espiritualidade. Aí quando você vê, que você faz todo o trabalho, que você sente na hora que foi recebido, e você consegue ver no decorrer do dia como a vida daquela pessoa fluiu, pra mim não tem preço, assim, é aquela coisa de dizer eu consegui ajudar alguém, porque você falou uma coisa legal, a gente fazer pelo próximo, né? Não tem sentido se a gente tá aqui só pela gente, entende? Pra mim não serve, pelo menos, não me cabe. Pode servir pra outra pessoa. E acho que toda experiência é válida, mas pra mim não cabe. Se eu estiver aqui só por mim, não serve pra mim. Entendeu? Entendo. Quando entra o tempo de recesso, você fica um pouco órfão? Como que funciona? Eu não fiz recesso. Você nunca fez? Porque, gente, hoje eu trabalho eu faço giro uma vez por mês. Um dos motivos é para não ter a dependência. Entendi. Eu aprendi que desse terreiro que eu era, em algum momento eu tinha gira 3 vezes por semana. E eu ia em todas. E aí eu entendia que, sei lá, era terça, quinta e sábado. De terça pra quinta eu já tava fraca. Aí eu fui pra um terreiro que era a cada 15 dias. E eu falei, nossa, parece que esse axé dura um pouco mais, assim. E aí depois eu fui pra um terreiro que era uma vez por mês. Eu falei, isso funciona.
porque parece que me carregam de um tanto de axé, ou eu me coloco no lugar de saber que eu vou ter que dar conta da minha vida nesse mês. Eu não posso ligar pro Pai de Santo toda hora. É um organismo inteligente que fica segurando a gordura. Exato, exatamente. Então, assim, eu faço o trabalho uma vez por mês, então eu não paro. Em dezembro eu procuro fazer um pouco mais no começo do mês, e aí em janeiro eu vou fazer mais ou menos pelo meio do mês. E aí, como eu tô no terreiro, eu acabo sempre fazendo. Semanalmente eu faço as firmezas, os rituais, a firmeza do terreiro e tudo mais. Então, mas antigamente eu me sentia muito órfã. Seu marido francês, ele frequenta o seu centro? Frequenta. Ele gosta? Ele conseguiu entender essa... Tá aprendendo. Tá gostando? É muito diferente. E ele, além de ser francês, de uma base mais católica, né, da família dele, ele tem muito mergulho, uma vivência grande do taoísmo. Então, ele chegar na Umbanda e entender a coisa de uma maneira... Porque o que a Umbanda traz de muito legal, que é do brasileiro também e do africano, é essa alegria de viver, né? A gente é alegre, não tem aquela coisa... alegre no sentido de ser expansivo, né? Não, talvez alegre não seja a palavra certa. Mas a gente é expansão, a gente é movimento. A Umbanda conversa com o movimento. Quando o orixá dança, então assim, o Eri pula, ele tá expandindo ali o seu campo energético. Sim. E quando você vem de uma cultura taoísta e ele tem um pé bem grande no budismo, que é totalmente diferente, isso pra ele gerou um pouco de choque. Mas hoje ele já estudou, fez um curso de Umbanda aí. Que legal. Frequenta no terreiro. E ele tá gostando. Tá gostando. Tá gostando. Então hoje tá bem permeado. Esses dias estava aí explicando para as pessoas como é que funcionava o orixá e foi muito legal ver ele fazendo isso. Se você tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa que tá desiludida, tá sem esperança, que mensagem você deixaria hoje? Eu acho que a minha Preta Vera tem uma fala assim muito singular. Ela fala que tudo que não tá no lugar certo incomoda. Perfeito. E acho que essa frase diz muita coisa. Ela fala assim, tudo que tá no lugar errado incomoda. E a caminhada coletiva é a salvação individual. Então, quando a gente consegue olhar para a gente e entender o que não tá legal aqui e ter coragem de olhar para isso, né? E acho que isso é através da oração e da meditação. Então, assim, se eu olho para você e falo, meu coração não bate feliz, o corpo responde, o corpo sente. A célula, ela é muito inteligente. Então, se eu olho para você e não bateu, não vai. Confia na sua intuição, porque tem um Deus aí te falando. Então você faz sua oração, me confirma, é isso. Eu acho que fazer um banho de erva sempre é bom. Entendeu? Eu amo os banhos. E assim, eu acho que um banho, se eu puder deixar um banho que eu acho que é um coringa, é o banho de rosa branca, e se eu colocar manjericão, tá tudo bem. Perfeito. Entendeu? E a gente pode fazer, é minha opinião, acho que banho é da cabeça sim, a exceção do sal grosso, porque ele traz um descarrego muito forte, mas o banho ele é da cabeça, porque também faz parte do meu corpo, é onde está conectado com o meu divino, então tudo na intenção. Então eu vou lá, pego a rosa branca, pego o manjericão, eu macero com uma água, deixo bem caldoso, fresquinho, e eu vou conversando, que Deus me ampare, sorte, saúde, paz, prosperidade, caminhos abertos, é a intenção, e que me mostra, me dá força para conseguir mesmo, a olhar o maior e me equilibrar. Faz esse banho, eu tenho certeza que alguém vem do lado te inspirar e te mostrar e falar assim, na sua fé te curou. Perfeito. E te trazer um caminho, porque acho que é um pouco sobre isso. Perfeito. Dani, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme ouvir uma pessoa buscando o equilíbrio como você busca, como eu também tento buscar, e a gente está aberto para o mundo, né, para o hinduísmo, para outras filosofias também, e aprender a agregar ensinamentos e aprendizados é a coisa que eu mais faço na minha vida, e você também me parece que é muito parecida comigo nesse aspecto. Legal. Foi um prazer te conhecer aqui. Todo meu, Ariel, obrigada. E a minha intuição funcionou porque é exatamente isso que eu queria, alguém que falasse coisas para mostrar o poder da fé. Sabe, as religiões, as filosofias é um instrumento que a gente usa para ter uma vida melhor, porque viver sem fé eu acho que não é bacana. Para mim não seria. Eu acho elegante a pessoa que tem fé. Não tenho nada contra os ateus, mas eu adoro. Mas ele tem que ter fé no fato de que Deus não existe. Exatamente, exatamente. Bom, então eu quero deixar o meu axé para todos, quero agradecer, quero dizer para você que está em busca de uma filosofia de vida, que vale a pena você buscar, mas escuta a tua alma, né, como ela escutou a dela, como eu escutei a minha, e observa sempre as pessoas que o universo nos mandam com respostas, com recados, que isso vai fazer toda a diferença.
Gratidão, universo. Obrigado, Gratidão, foi um prazer, Ariel. viu? Muito obrigada, muito obrigada.